Olá pessoal, Papo Reto Austrália. Eu tenho uma pergunta pra você. Você já se sentiu mal por alguém brincar, zoar do seu sotaque? Alguém já riu do seu sotaque em inglês? É, galera. Já riram do meu. Do meu também. Então fica ligado nesse vídeo que o professor Hudson e a Titia Lili vai tirar esse sentimento da sua cabeça. Vai tirar e te mostrar que só tá na sua cabeça a questão do sotaque, que você pode estar perdendo muita oportunidade por causa disso. Bora, que o sotaque é legal. E a partir daí você vai acreditando, tendo mais confiança, aí você vai melhorando onde você acha que você precisa melhorar para melhorar na sua carreira ou na sua comunicação de fato, entendeu? Eu tenho, nesse assunto que a gente está falando, eu tenho uma pergunta aqui, que é uma dúvida que surgiu na minha cabeça lá no começo e voltou depois de um tempo, porque é uma coisa muito forte que eu vou falar assim, forte que eu falo é a pessoa querer mudar, não querer mudar, é deixar de falar inglês por causa disso, o sotaque. Você deve mudar o seu sotaque? Vocês acham, assim, você tem alguma, pode dar algum ponto falando assim, ó, você deve mudar o seu sotaque ou não mudar? Eu acho que o sotaque ele é importante. Tem que ter. Mas você não pode deixar de falar inglês porque você não tem um sotaque do lugar, entendeu? Eu queria saber de vocês. Sim. Já deu risada ali, ó. Essa do sotaque é claro. Porque assim, gente, o que acontece? Antigamente, a gente falava muito assim, até as escolas de inglês se dividiam, né? Entre as escolas de inglês americano e a escola de inglês britânico. E acabou. Então, parecia que só existia dois ingleses no mundo. Mas agora, isso não existe mais. O inglês ele já foi considerado agora a língua franca. Até a terminologia nas escolas está mudando, aqui no Brasil e em outros lugares. Então, ele é língua franca. Ou seja, ele é a língua falada mundialmente. Então, é em todos os países. Então, assim, é humanamente impossível a gente querer ensinar e requerer, né, que a pessoa fale de um único, exclusivo jeito, sendo que ela vai rodar o mundo inteiro. Por exemplo, uma das minhas primeiras aulas de pronúncia na minha pós-graduação, o professor colocou um vídeo pra gente de inglês jamaicano. Ninguém, nós éramos todos professores já, estava na pós-graduação, ninguém entendeu nada, era inglês jamaicano. É o que eles falam lá. É inglês? É, mas ninguém entendeu. Tem sotaque, tem algumas slangs, algumas gírias, expressões deles lá regionais. Então, é como, por exemplo, aqui no Brasil, o pessoal do Brasil que está assistindo a gente, né? Se você vai para o Nordeste, eles vão ter um sotaque. Você vai para o Sul, é outro sotaque. Nós somos, aí, paulista, mano, a gente é paulista, é outro sotaque. E aí, tio? Vai ter essas variantes. Então, isso que vocês falaram agora de a primeira importância, que é de se fazer comunicar, é a mais importante. Então, tem que se fazer comunicar. E a gente ensina mais ou menos assim mesmo, né? Por exemplo, o aluno está fazendo lá um curso com a gente porque ele quer ser promovido e tudo mais, e ele vai viajar pela empresa. O que a gente faz para ele? Olha, quando você estiver numa reunião, né, com os gestores da empresa, o CEO, você usa essas expressões aqui, que são mais formais. Mas, quando você for viajar para lá, que você for chegar num restaurante, no aeroporto ou numa roda de amigos, você vai usar esse inglês aqui, essas expressões. Justamente porque a gente precisa adequar para o inglês que é falado no dia a dia, aquilo que vocês falaram. Tem o do dia a dia, tem o mais formal, né? Então, a pessoa não precisa ficar travada, porque vai depender muito da situação. E é aquilo, ela conseguiu passar a informação, é o de mais valioso ali, né? É uma língua, então tem que se comunicar. No começo, quando eu estava aprendendo, uma gestora de uma empresa até muito conceituada, ela é diretora hoje de uma companhia aérea, ela me deu uma oportunidade para participar de um projeto beneficente, que até hoje a gente está fazendo aos finais de semana aqui. Eu falei, então eu estou iniciando a minha carreira e tal, e às vezes eu faço os testes de níveis, eu sei que eu tenho um inglês ótimo, mas eu fico naquela, como é que é para você que já viajou o mundo todo, né, você é diretor de uma companhia aérea, e ela me disse, Liliana, just say it, fala, se você já tem, fala, já conhece, cara, fala, né? Fala. Não que eu falei errado aqui, gente, pelo amor de Deus. Exato, não vai pegar aquela aula ali que você teve com o professor no livro, ou via vídeo, enfim, e guarda. Usa, fala, né? Hoje eu tive uma aula de hello, então sai falando hello para todo mundo. Hoje eu tive uma aula de business, então vai
negociou de inglês. Exatamente. Não. Cara, isso é sensacional, porque tem muita gente que até eu conheço, eu falo isso porque é uma coisa. E eu falei, foi muito forte esse negócio do sotaque 2 vezes, porque como eu viajei depois e fui morar num lugar que era somente inglês, falando a língua inglesa, eu saí realmente do mundo Brasil um pouquinho, fiz uma imersão, né? Explica um pouquinho, para ele citar aqui. Eu trabalhava aqui numa agência que eu conversava com muito brasileiro e tinha o inglês também. Isso eu estou dando um share da minha experiência, por exemplo. Uhum. Eu fiquei lá durante 4 anos e ali eu desenvolvi meu inglês. Desenvolvi meu inglês ali, na escrita, na fala, falando com pessoas de 2 lugares do mundo, porém eu ainda falava muito português. E eu fiz uma mudança muito radical. Eu fui morar no interior da Austrália, onde realmente eu não tinha contato com nenhum brasileiro. Realmente, os únicos brasileiros que eu tinha contato são os meus amigos e pessoas que vinham, às vezes, visitar o resort. Então, todo dia eu estava ali e o que eu mudei de slangs, da forma de falar o meu inglês, foi automático. Porque às vezes eu falava meu inglês e eu percebia que ninguém do meu lado falava igual. Ninguém usava as mesmas palavras. E o que eu comecei a fazer? Vou começar a enxugar uma esponjinha. Tudo que eles falavam, no outro dia eu estava falando a mesma palavra. O cara até me olhava assim. Aí ele falou, mano, você está falando minhas palavras agora, né? Eu falei, mano, eu tenho que aprender, então não tô nem aí. Vou falar igual você, igual você, igual você. E eles iam falando e eu repetindo. Até a hora que ela entra no seu vocabulário. É normal. E aí ela fala, você muda o seu sotaque? Não, mas eu sempre falei com o meu sotaquezinho. Acho que não vou mudar nunca isso na vida. Vai ser difícil mudar, né? Se adequou, né? Mas, cara, é muito assim, bacana isso. Deixa eu tomar aqui a palavra para dizer e assim, né, acabar com essa ideia. Esquece sotaque. Accent, todo mundo vai ter. Né? Eu tenho experiências assim de cara que nasceu em Porto Rico, porto-riquenho, que mudou para os Estados Unidos tipo com 5 anos de idade. Um belo dia ele foi comprar um almoço em tal lugar, a moça do caixa perguntou para ele assim, de onde você é? Aí ele falou assim, eu sou daqui, eu moro aqui. Não, mas de que país você é? Eu disse, não, originalmente eu sou porto-riquenho. Ah, tá, deu para ver. Então, peraí, mas deu para ver porque I'm brown, né? Eu sou, não, calma, não tem nada a ver de raça, não, pelo seu sotaque. Então, o cara se sentiu mal. Disse, calma, como assim sotaque? Eu falo inglês desde os meus 5 anos de idade aqui, como é que eu tenho sotaque? Tem, por quê? Porque ele deve ter escutado o pai dele. Uma palavra ou duas sai com sotaque. E é normal. Isso que eu ia falar, pai e mãe. Então, é super normal, cara. Porque ele vai ter o sotaque dele em casa. Sim. Exato. E sotaque, cara. Sotaque. Como a Liliana bem colocou, por vezes nós temos, infelizmente, dificuldade para entender a pessoa que fala português aqui no Brasil, né? Não sendo nenhum tipo de... Não querendo ser nem racista, né? Porque não tem como, né? Esse tipo de coisa, às vezes tem uma pessoa que vai querer falar, você foi preconceituoso, mas não é isso. Mas, assim, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que ela é desigual. E, às vezes, você encontra uma pessoa que não teve a mesma oportunidade de escolarização que você teve. Então, você acaba tendo um pouco de dificuldade, às vezes, para empregar um diálogo mais profundo com essa pessoa. Não adianta eu querer conversar em português jurídico com alguém que não é advogado. Não adianta. Eu não vou entender, ele não vai entender, ninguém vai se entender e todos nós falamos português. Né? Então, o que acontece? Na Austrália, nós temos aí um grande exemplo da galera australiana que é muito awkward, né? que fala aquele inglês do Stephen Irwin. Não sei se vocês se recordam dele, né? O caçador de crocodilo. Ah, sim. O cara, ele era o sotaque mais pesado da Austrália. O pessoal cai na vibe que, não, todo australiano fala assim desse jeito, eu preciso me virar dos 30 agora para conversar com... Não. Né? Você pega aí, por exemplo, grandes atores que são australianos, né? O Thor lá, o Chris Hemsworth, ele é australiano. O Wolverine, a Nicole Kidman também, né? A Nicole Kidman, o Wolverine, que é o nome dele agora, me fugiu o nome dele agora. Mas tudo bem. A Margot Robbie. O nome dele é Wolverine. Ele é australiano. A Margot Robbie, ela também é australiana. O inglês deles são perfeitos. Mas não que precise. Sim, perfeitos, cara, perfeitos. Mas eu acho que, com certeza,
sei lá, dar uma brisada nesse assunto, uma opinião diferente. Esses caras, eles... Acho que depende da região que você nasce da Austrália também. Porque, assim, óbvio, quem tá na cidade, é aquilo que você falou do sotaque. O inglês dele é mais limpo. Quando você vai pro interior, o countryside mesmo, irmão, eu passei um perrengue às vezes, que a galera falava com vocês e falava assim, ok, mate, all understood. Leave with me, I'm gonna do. Tipo, não sabia o que ia fazer, mas eu ia fazer alguma coisa. Entendeu? É tipo assim... Porque eles não estão nem aí pra você, porque todos os amigos dele falam daquela forma. Então, mas depois o cara entende, fala, pô, você é de fora. Aí ele dá uma regulada uma reduzida dele. Mas o primeiro contato é difícil. E aí eu queria dar um insight pra galera que tá assistindo a gente, porque assim, eu e o Marão trabalhamos muito tempo com intercâmbio, e isso era uma dúvida, isso era um medo da galera, o sotaque. Eles têm medo de falar porque eles têm medo de passar ridículo, de as pessoas dar risada. Vergonha. E aí eu dava uma dica para eles, tá? Então não sou professor, mas eu falava isso para poder dar um pouco mais de coragem. É a seguinte: se alguém por acaso fazer piada ou querer brincar com o seu inglês, principalmente Ozzy ou outra pessoa que só fala inglês, faz uma pergunta para eles: quantas línguas você fala? E aí a pessoa vai olhar para você e vai falar, inglês. Eu falei, então, eu falo português e eu estou conversando com você em inglês. Estou aprendendo a sua língua. Então, assim, antes de você brincar com o meu sotaque, se pergunte quantas línguas você está falando e quantas línguas eu falo. E acabou. Então, assim, você não está julgando ninguém, está falando nada, mas isso é para você, não é para ele. É para você entender que você fala 2 línguas e o seu sotaque não é nada. Porque o que você dedicou, o que você aprendeu, isso que vale a pena. Você está se comunicando, galera. Então pensa sempre nisso. Quando você afirma para você mesmo que você está aprendendo inglês, que você está falando, que você está se comunicando, muda a sua cabeça. Isso é muito importante. Exatamente. É por isso que a gente está aqui, gente, para a pessoa ter uma mente livre, né? Daí que veio até o nosso nome, livremente, para que a pessoa realmente se sinta livre para aprender aquele idioma, para poder falar, se comunicar, né? Realmente essa questão do sotaque, ela tem que deixar isso de lado. Isso não é problema nenhum para que ela fale uma língua. A gente tem isso dentro do nosso próprio país, dentro da nossa própria cidade, né? Eu, por exemplo, eu tenho familiares em Minas. Quando eu vou para lá, eu tenho uns tios que eles falam tão rápido e algumas gírias deles que eu não entendo. E aí, como você falou, eles têm que começar a falar um pouco mais devagar. E aí, é engraçado, quando eu volto para cá, eu volto falando um pouco de mineirês e eles ficam falando um pouco do meu paulista lá e tudo mais. Faz um mix, né? Uma loucura. Uma piada dessa. Falando quando a gente morei com mineiros, morei com a galera, porque também isso é um fato legal. Você vem para fora do país, você conhece pessoas de várias não vou falar nacionalidade, várias regiões diferentes do Brasil. Os mineiros são os maiores perguntadores em inglês. Eles fazem pergunta o tempo todo, cara. Eles estão aqui, ó, why, e o professor tá falando o quê? Aí não, why só. E o professor, what? E aí fica essa confusão na sala, cara. Eu já passei por isso daí. Esse é quando nós treinamos o pronunciation da letter Y, da letra Y também, né? Como é que fala Y em inglês? Y. Aí eu falo, lembra do mineirinho, Y. Olha aqui, ó, mineirinho Y, ó. É o mineirinho Y, a letra Y, quando tu precisa soletrar. É isso mesmo. Cara, é complicado, é muito bacana isso, é muito bacana. Pessoal do Papo Reto Austrália, muito obrigado por você assistir o vídeo até agora. Muito obrigado para quem viu esse conteúdo. Isso, e se você quiser saber um pouco mais desse bate-papo, mais a fundo, de outras dicas que esse casal maravilhoso nos deram, não perde o programa agora que está iniciando, o Destrava-Língua, que vai ajudar para você que tem essa dificuldade, às vezes não quer falar, tem vergonha, vai fazer uma entrevista de inglês e não sabe o que vai falar na entrevista. A gente vai ajudar você a destravar isso com o Destrava-Língua. Vai estar ali na semana, já toda semana, assunto bacana. Tem dúvida? Manda para onde? Galera. Manda para nós, lá no Facebook Papo Reto Austrália, Instagram Papo Reto Austrália, YouTube, aonde for, só mandar lá no comentário. Tá com dúvida de inglês? Manda que a gente criou esse bloco para sanar essas dúvidas. Destravar essa sua mente que tá te dando pregando uma peça no inglês. É isso aí, galera. Siga a gente em todas as redes. Muito obrigado. Abraço.